Fala, meus queridos! Como vocês estão? Assunto muito sério hoje. Qual que é a real probabilidade do Brasil se tornar uma Venezuela? Primeiro vamos entender o que aconteceu com a Venezuela, que é um país que quando a gente observa, a gente vê diversos recursos naturais, né? Um país com uma fauna e uma flora muito rica, que tinha tudo para dar muito certo. Então onde será que eles se perderam? Porque hoje esse é um case de fracasso. As pessoas estão sofrendo, não tem comida, não tem nada nas prateleiras dos mercados. Quando a gente para verificar a história, a gente vê que em algum momento a gente achou que a Venezuela daria certo. Mais ou menos ali por 1970, o petróleo ele disparou. E a Venezuela ela é famosa por ter reservas grandiosas de petróleo, uma das maiores do mundo. É quase que nem você jogar videogame com ali um hack de dinheiro infinito. É muito difícil você perder com um hack de dinheiro infinito. Mas a Venezuela conseguiu. A gente vai entender o que aconteceu ao longo desse processo. Então, quando o petróleo disparou ali nos anos 70, eles começaram a estatizar diversas empresas, tanto do setor de petróleo quanto de diversos outros setores. Nesse ponto, os empresários começam a ficar bem chateados. Porque pensa, tua família tem uma empresa, você tem os teus bens, e isso começa a ser recolhido pelo Estado, ou comprado por um valor muito menor do que você acha que aquilo vale. Então isso gera um desconforto tremendo, e as pessoas com bastante dinheiro começam a sair do país, enquanto ainda dá tempo. Isso, inclusive, é um movimento que se perpetuou durante toda essa trajetória. Quando a gente chega ali pelos anos 80, teve uma grande crise do petróleo, quando o preço do barril de petróleo começa a despencar. Então eles tiveram uma fase para ganhar muito dinheiro com o preço do barril de petróleo, né? O jogo estava ganho, estatizamos empresas e aquilo começa a cair. Então, muito investimento. Se a gente parar para pensar no petróleo, ele não é uma situação fácil, você tem que escavar aquilo ali para extrair, você demanda bastante infraestrutura, mão de obra, tecnologia, investimento massivo em ciência, que é extremamente importante. Então você coloca dinheiro lá na frente, né, em infraestrutura e ciência, para conseguir recolher esse petróleo. E eles investiram, foram colocando dinheiro, estatizaram, aumentaram muito os custos, e quando isso era para começar a dar dinheiro, o preço do barril do petróleo despenca, complicando bastante a situação da Venezuela. Então, ao longo dessa trajetória, a gente observa que eles foram tendo várias tentativas para melhorar a vida da população, para tentar resolver o problema, tentar ampliar as negociações com outros países, principalmente da América Latina, que tem um governo com uma cultura mais parecida, quando a gente compara com esquerda e direita, mas a coisa foi só se afundando. Começaram a tentar regular preços, e quando você regula os preços, aparentemente parece algo bacana, mas quando a gente olha do ponto de vista global, você complica muito a vida de quem produz. Até porque se o empresário ele não consegue ter lucro, ou se ele começa a ter prejuízo, uma vez que ele não pode vender aquilo pelo preço que está sendo pago no mercado, ele vai produzir em outro lugar. Então cai o número de produtos, cai o número de empregos, e a gente começa a observar o que a gente já tem visto. De muita gente passando fome, prateleiras completamente vazias, inflação disparando, e essa é uma característica bem forte de crises. O dinheiro passa a não valer mais nada. Tem inclusive vídeo na internet de artesanato feito com dinheiro na Venezuela. Dinheiro espalhados pelas ruas, jogado fora, porque aquilo não tem valor. Você precisa de um carrinho de mão de dinheiro para conseguir comprar pão, se você encontrar pão em algum lugar. As pessoas comeram os animais de estimação. Olha a que ponto chega. Eu conseguiria comer o seu animalzinho de estimação? Eu acho que eu não conseguiria, nem com muita fome, mas a gente não sabe pelo que essas pessoas estão passando. Agora vamos trazer para a realidade brasileira. Você pode falar assim, Rafa, mas no Brasil é completamente diferente. A gente tem outra forma de fazer política, a gente pensa em causas sociais de uma maneira diferente. Será que existem chances altas do Brasil se tornar uma Venezuela? E a gente não tem essa resposta no final das contas. O Brasil é um país muito maior, a Venezuela é o 32º maior país do mundo, Então ele está ali um tamanho grande, mas não entre os tops, como é o caso de Brasil, China, Estados Unidos, Rússia. A gente tem um litoral grandioso, isso permite que a gente consiga exportar produtos
uma maneira muito mais eficiente do ponto de vista logístico. Tem bastante petróleo, tem bastante minério de ferro, que inclusive a Venezuela também tem bastante minério de ferro. É um país legal para turismo, é uma população gigantesca, então a gente está um pouco mais favorecido nessa conta. Mas o que será que vai acontecer nos próximos capítulos? Inclusive a Amora pulou aqui na mesa, a gente falou de comer de animais de estimação. Olha aqui a Amora. Vai lá, Amora, dá o teu passeio. Então, o que será que vai acontecer nos próximos capítulos do nosso Brasilzão? E, principalmente, se você está preocupado, como que você protege o teu patrimônio e a tua família? Porque se você está tranquilo, tá tudo certo, vai continuar trabalhando, acredita que o Brasil vai melhorar e tudo bem. Eu espero que você tenha razão de todo o coração. Amo esse país, e torço para ele dar certo. Ainda mais se der certo com um governo que está mais voltado para políticas sociais, para o bem-estar ali dos mais pobres. Então, se funcionar, show de bola. Mas caso não funcione, como que a gente pode se proteger desse tipo de situação? E aí a gente entra na questão de investimentos. Você pode atrelar, em títulos de renda fixa, parte do seu patrimônio à inflação. Se a gente pega exemplos como Venezuela, Argentina, a inflação disparou pra caramba. Rafa, vai falar só da América do Sul? Não, podemos pegar exemplos da Turquia, na Europa, que está com uma inflação altíssima também, por besteiras que foram feitas na política monetária nacional, que são instrumentos que o governo utiliza para conseguir segurar preço de dólar, segurar inflação. Querendo ou não, hoje o dólar é a moeda mundial, é a principal moeda que a gente tem ali no mundo. Uma outra questão, investimentos atrelados à inflação, você vai comprando todos os meses parte do teu patrimônio. Comentamos de dólar, dolarizar uma parcela do seu patrimônio, seja 10%, 20%, 30%. E não estou te falando que o Brasil vai terminar, que é para você mandar todo o dinheiro para fora, apesar de eu ter clientes que optaram por esse caminho. Então, dolarizando, o dólar está num preço bem interessante. Quando estou gravando esse vídeo, está em torno de 5,15, que é um preço bem bacana para a situação atual. Mas dolarizar pelo menos uma parte. Pode ser que o Brasil dê muito certo. Torço para isso, como já comentei. Mas e se não der? Você vai colocar a tua família em risco, o teu patrimônio em risco? Olha para a situação da Argentina, olha para a situação da Venezuela, que a gente comentou. Até que ponto você está disposto a arriscar? E mesmo que o Brasil dê muito certo, será que outras economias também não vão dar certo? Como, por exemplo, a economia americana, que hoje é a maior do mundo? Então pode ser que o Brasil se dê muito bem e que Estados Unidos se dê muito bem também. Você vai ganhar nas duas pontas. Se o dólar cair durante os próximos 4, 5, 10 anos, não tem problema. O teu salário é em real, o teu poder de compra vai aumentar. Então não existe argumento para você não dolarizar parte do seu patrimônio. Esse é um instrumento de proteção. Você pode ficar muito mais tranquilo com a sua família. Comenta aí pra gente se você está preocupado, se você está feliz com a eleição do Lula, o que você pensa a respeito disso. Compartilha com os teus amigos que estão felizes e que estão preocupados. E vamos que vamos. Forte abraço!